nas outras coisas. 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler exclusivamente o 27, depois nós começamos o 26, nós vamos para o 17, perdão. Aleluia, Deus. Todo mundo pode procurar, com paciência. Eu gosto de mais versões bíblicas, que é para que a gente venha entender mais. Todo mundo encontrou já? Vamos ler o 27, que diz assim a palavra do Senhor. Pois isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Então aqui nós vamos voltar para o versículo 17, nós vamos começar aqui a trabalhar um pouco sobre esse assunto. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Quando nós começamos a ver Paulo instruindo a igreja de Corinto, nós vimos que estava dando algum problema na igreja de Corinto, né? E quando eu fui pesquisar um pouco a respeito do que estava acontecendo, e aí nós vamos ver algumas coisas que realmente estavam acontecendo. A Páscoa, a ceia naquele tempo, era quase semelhante à Páscoa. Não era só esse pouquinho de vinho e eles levavam bastante comida para comer. Só que muitas pessoas que não tinham condições, eles não levavam nada. Mas aqueles que tinham condições mais elevadas, eles levavam bastante comida. E tinha uns que comiam demais, bebiam demais, e até eles tomavam um vinho fermentado, não um suco. E às vezes eles saíam bêbados da igreja. Então, aquilo estava dando uma confusão na igreja. Mas Paulo, ele queria organizar aquilo. Ele queria deixar tudo organizado. Então, ele escreveu para a igreja de Corinto a respeito desse assunto. E esse assunto ele ainda também permeia nos dias de hoje, para que nós venhamos entender um pouco sobre Santa Ceia. E eu já tenho visto, a gente tem, às vezes faz alguns estudos, e a gente tem visto alguns pastores que ele diz que a Santa Ceia tem que ser para todos, né? Menino, o que chegar na igreja tem que tomar a Santa Ceia. Mas quando nós vamos ver os evangelhos, quando nós vamos ver na ceia do Senhor, só quem participou da ceia foi o discípulo. E quando nós vamos ver a história real, Jesus ele participou da ceia antes do dia da Páscoa, entendeu? Porque ele antecipou a sua ceia, já justamente por causa que ele ia ser crucificado. Então ele tomou com o seu discípulo, os outros ainda não tinham tomado, ou seja, os judeus. Onde é que nós vemos isso, irmão? Nós vemos em João capítulo 18, quem quiser acompanhar, João capítulo 18. Nós vamos ver que os discípulos, os judeus, eles ainda não tinham participado ainda da Santa Ceia. É o 18, o versículo é o 18. Quem achou pode ler para mim, amém? João, Evangelho de João, capítulo 18, o versículo é o 28. Quem achou pode ler para mim. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem, mas puderem comer a Páscoa. Aleluia, vocês entenderam aí? Quando eles tiraram Jesus da casa de Caifás e levaram até Pôncio Pilato, eles entregaram perto da entrada do templo. Para quê, irmão? Porque eles não queriam se contaminar daquilo que tinha acontecido. Porque eles queriam participar da ceia, ou seja, a Páscoa do judeu. Eles estavam levando a pessoa ao réu, ao crime, para ser morto, mas eles queriam participar da Santa Ceia. Então, por isso que Jesus ele antecipou a ceia. Ele saiu com o discípulo, e então ele saiu um dia antes, ou seja, na noite, um dia depois eles levaram ele para ser crucificado. Então, por isso que eu quero trazer essa referência bíblica para que meus irmãos venham entender a respeito do que nós estamos falando. Então, você vê, esses homens, por isso que eu quero falar sobre indignamente, eles participaram da ceia indignamente, porque eles levaram um homem a ser crucificado, mas depois de tudo isso, ele foi o quê? Participar da Santa Ceia, ou seja, da Páscoa dele. Então, o versículo 18, o versículo 17 de Coríntios diz assim: isto, porém, vos
participar da Santa Ceia, né? Então eles estavam querendo algo para ser o benefício próprio. Aleluia, Deus. O versículo 18. Vamos ler aqui o versículo 18. Quem achou pode ler. Vou ler aqui nessa. Pode ler. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte creio. Aleluia, Deus. Paulo, ele estava ausente da igreja de Corinto. Mas quando ele vê o que estava acontecendo, pode ler de novo, irmã? Pode ler de novo enquanto eu procuro aqui o negócio? 18. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte creio. Aleluia, Deus. É o que? Quando eles se juntavam para cear, o que era que tinha? Dissensões. Paulo por não estar lá, mas ele sabia daquilo que estavam falando para ele. Né? Então nós vemos uma igreja que ela estava participando da ceia, ela estava na comunhão do Senhor, mas eles estavam tendo um problemazinho, né? Estava tendo uma dissensão. E Paulo, ele disse que ele acreditava naquilo que estava acontecendo. Pela procedência da igreja, ele estava acreditando naquilo que tinham relatado para ele. Né? É que diz assim, ó, para começar, me contaram que nessa reunião há grupos de pessoas que estão brigando. E eu acredito que em parte isso é verdade. Aleluia, Deus. Então o povo estava, vamos dizer, se degradando, né? No dia do culto da Santa Ceia, porque a Santa Ceia é o quê? Comunhão no sangue do Senhor. Então a Santa Ceia é algo tão maravilhoso. Se nós soubéssemos, a Santa Ceia cura. A Santa Ceia faz coisas grandiosas. Mas também a Santa Ceia pode fazer coisas tremendas para nós. Eu já vi pessoas bebendo indignamente da ceia. Ela foi para o hospital. Outra, ela começou a botar sangue pelos ouvidos, pelo nariz. E aí as irmãs levavam ela, porque à tarde ela tinha brigado e ela não tinha se reconciliado antes de tomar a Santa Ceia. Mas também eu vi já a Santa Ceia curando pessoas. Na ceia passada, que eu falei, né, que a mãe estava com dor no estômago, que ela estava bebendo. E aí eu disse, Senhor, eu não vou levar ela para a UPA não, que tem um de Santa Ceia. Aí eu vim para o quarto, orei, aí o Espírito Santo disse, vai, bota o vinho no copo, ora e dá a ela. Só que fazer o Espírito. Demorou 10 minutos, a mãe já estava lá pronta para vir para o culto, né? Então, e já vi outras coisas já também. Aleluia. Enfermidade grande, a Santa Ceia curar essas pessoas. É por isso que Paulo aqui está orientando tudo. O 19. Vamos lá, o 19. Em Coríntios, cara. Quem achou pode ler. Eu gosto de interagir com a igreja, né? Até mesmo importa que habite partidos entre vós para que tomem os aprovados se tornem conhecidos entre vós mesmos. Aleluia, Deus. Olha aí, irmão. Agora que ele vai falar aqui no 19. Não há dúvida que é preciso haver divisões entre vocês, para que fique claro que são os que estão certo. Então aqui estava tendo uma divisão para quem estava certo e quem estava errado. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, quando nós tiver nessa situação, nós temos que pedir orientação ao Senhor Jesus. Nós temos que pedir orientação ao Senhor Jesus para ver se nós estamos certos ou estamos errados. E nós vamos ver também um homem, mais à frente a gente vai experienciar também isso aqui. Um homem que ele participou da ceia indignamente. Esse homem é chamado Judas Iscariote, né? Depois eu vou falar um pouco a respeito disso. Vamos o 20. Aleluia, Deus. Vocês entenderam aqui? Ai, ai, ai. Quando vocês se reunirem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Não entenderam não, né? Aleluia, Deus. Vou trazer aqui, aleluia, Deus, o que é que Paulo queria dizer. Agora vamos aqui para, no mesmo livro, só vira uma páginazinha, no capítulo 10. E o versículo é o 21. Aleluia, Deus. Oh, Deus meu Deus. Quem achou pode ler. Só
Só que eles estavam indo cear, mas eles estavam praticamente indo jantar, não estavam ceando. Então depois que ele saiu da ceia, o que era que eles iam fazer? Eles iam sentar em roda de escarnecedor, eles iam fazer coisas que não era lícito a fazer. Quando nós vamos ver esse texto que nós vimos, eles terminavam a ceia, eles iam, uns iam beber, outros iam se prostituir e outros iam falar mal daquele grupo que fez certo, entendeu? Então quando eu estava lendo isso aqui, eu estava pedindo ao Senhor um pouquinho de sabedoria, eu fui buscar um pouquinho de conhecimento. Então eles faziam tudo isso, terminavam com a Santa Ceia, era mesmo que não tivesse participado. Então Paulo disse: olha, vocês não estão participando da ceia do Senhor, não, vocês estão só se reunindo e juntando, e depois vocês estão em quê? Participando, se juntando na ceia dos demônios. E aí depois ele vai dizer que não tem como você participar da ceia do Senhor e participar da ceia do inimigo de Deus. Ou um ou outro, né? Ou nós somos parte do inimigo, ou nós somos parte da comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então quando o Senhor, o nome já é obreiro, né? É obreiro já, né, pastor? Aleluia, Deus. Então quando nós aceitamos Jesus como Salvador, irmão, ele começa a fazer uma transformação na nossa vida. E quando também nós começamos a participar da Santa Ceia, descer as águas e ter uma comunhão com o Senhor, porque a Bíblia nos diz que a Santa Ceia é o que? Uma comunhão no sangue do Senhor. E quando nós entendemos isso aqui, então nós pedimos ao Senhor para que cada dia ele venha ter uma mudança na nossa vida. Paulo diz: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passou, que tudo se fez novo. E eu costumo dizer, irmão, eu não gosto muito de trazer a experiência de alguém, não, eu gosto de trazer as minhas, porque eu sei o que eu passei e o que eu vivo no Senhor. Então, eu sei que o Senhor Jesus, irmão, você pode ser o homem mais perverso que pode existir na face da terra. Ele vem e te transforma. O Espírito Santo de Deus, ele vem e começa a trabalhar na sua vida, irmão. Aleluia, Deus. É por isso que eu digo, nem é lícito eu falar o que eu fiz e o que o Senhor fez na minha vida. Tem coisas que até eu mesmo tenho vergonha de falar o que fiz. Mas quando o Senhor Jesus, ele vem, irmão, com mão poderosa, assim como ele tirou o povo do Egito, começou a trabalhar na minha vida. Aleluia, Deus. E os irmãos sabem, algum que me conhece, essas coisas do mundo não me chamam mais a atenção. Por quê? Porque o Senhor foi trabalhando. Não foi da noite para o dia, demorou, irmão. Foi 2 anos e meio, estado de libertação. Irmão, o demônio se manifestar aí, não. Mas eu sabia que tinha, porque quando eu frequentava o terreiro, eu tinha feito pacto com os 3 demônios. Então, pelas atitudes por algo, tinha. Alguns pastores não tem, não. Eu dizia: pastor, eu tenho, eu sei que tem. Então, foi o espaço de 2 anos e meio de libertação. Mas eu disse: Senhor, eu quero viver a tua palavra. Eu quero entender isso aqui. Eu quero viver aquilo que você tem para mim. E quando ele começava a lembrar de onde ele me tirou e começar, aí foi o tempo que eu me batizei nas águas e comecei a participar da Santa Ceia. Então isso foi, eu fui pegando o vínculo, entendendo que o pão é verdadeiramente a carne de Jesus e o sangue dele agora vai fazer parte do nosso DNA. O Senhor tira o DNA do velho homem e vai colocando o seu DNA por intermédio do sangue. É o vinho. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus orando, se torna agora o sangue de Jesus. Então por isso que eu me alegro, irmão, me alegro no que o Senhor tem feito na minha vida, o que Ele pode fazer na vida de pessoas que a gente acha: rapaz, esse aí não tem mais jeito não. Mas quando nós olhamos a grandeza de Jesus, nós sabemos que tem jeito, irmão. O versículo é o 20, aleluia Deus, o versículo é o 20, vamos 21, aleluia Deus, vamos 21, aleluia Deus. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Pode continuar, e o foco eu quero ficar Não no... tens porventura casa para comer e para beber? Outros prezais a igreja de Deus, e as cidades que lá vem, eu
27. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Aleluia, Deus. Então, nós vemos aqui Paulo começa a dar uma instrução. Mas Paulo ele diz aqui, eu recebi do Senhor. Então, Paulo recebeu a verdadeira ceia do Senhor. E agora eu quero transmitir para a igreja como eles devessem prosseguir. Porque, como nós já falamos, aquilo que estava acontecendo. Uns estavam querendo jantar, levando a janta para a igreja. Aí ele diz, rapaz, se vocês estão com fome, come em casa, né? E a igreja é para adorar e só fazer menção a ceia do Senhor, para fazer menção do Senhor, da morte do Senhor. Então, por isso que nós temos que ter essa convicção. Louvado seja o santo nome do Senhor. E como eu quero falar um pouco o que significa indignamente, aleluia Deus, vamos ler aqui um pouquinho. E é sobre isso aqui que eu quero falar, né? O que é indignamente? O que é muitas pessoas tomar a ceia indignamente? Vamos aqui, né? Escrevi aqui algumas coisas aqui. Aleluia Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. O significado de indignamente. Vamos ver aqui um pouquinho. O significado original do grego do Novo Testamento é nascer. Que significa? Significa uma pessoa que não está apto. Significa uma pessoa imerecida. Significa também uma pessoa que sem dignidade, que participa da Santa Ceia. No texto original grego, em 1 Coríntios 11, 17, é a palavra nahash, palavra grega, que significa irrepreensível, uma pessoa irrepreensível, dignamente. Então, a pessoa que toma a ceia no verdadeiro mesmo, que indignamente é uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que não aceita conselho de ninguém, uma pessoa que está vivendo nos seus próprios deleites, uma pessoa que está vivendo na sua própria vontade. Ele não está achando que querendo uma correção de um líder, de um irmão, de uma esposa, ou seja lá quem for. Então essa pessoa, ele está o quê? Participando da ceia indignamente. Mas o que come indignamente, comer dignamente, então o Senhor pode, como eu já disse, curar, pode fazer coisas grandiosas. Vamos ver uma pessoa que tomou da ceia indignamente, vamos ver, João capítulo 13, aleluia Deus. Capítulo 13, do Evangelho de João, vamos ver se toma de uma pessoa que toma a ceia indignamente. Capítulo 13 e o versículo, aleluia Deus, e o versículo é o 37. Quem achou pode ler para mim. Disse-lhe Pedro. 27, perdão. Disse, pois, Jesus: o que fazeis lá, façam depressa. O que fazeis, façam depressa. Amém? Deu para entender? Deixa eu ver. Aleluia E Deus. após um bocado entrou nele Satanás, e disse, pois, Jesus: o que fazes? Fala depressa. Amém? Aleluia Deus. Aqui eu quero trazer a respeito de uma pessoa que toma a ceia dignamente. Mas muitos, eles têm uma teoria que é por causa que Judas tinha a respeito da traição dele, etc. Né? Mas quando Pedro faz o sinal para João, perguntando quem era que ia trair Jesus. Então o Senhor disse para João: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado, esse sim que vai me trair. E aqui tem algo muito importante, irmão. Eu estava vendo alguns teólogos, eles disseem que Judas não participou da Santa Ceia. Mas quando nós vamos ver o texto completo, Jesus se levantou e lavou os pés, depois ele volta e ceia de novo. Então eles estavam tudo junto. A Bíblia diz que quando o Senhor deu
quando você toma a ceia indignamente, irmão, coisas errôneas podem acontecer na sua vida. Coisas perigosas podem acontecer na sua vida. Né? Assim que ele colocou o pão, então o próprio Satanás entrou nele. Por isso que Paulo diz que aqueles que tomam a ceia indignamente, eles tomam o que? Para a sua condenação. Né? Então, Judas, ele tomou a ceia para o quê? Para a sua própria condenação. Né? Então, como ao longo dessa caminhada, eu tenho visto essas coisas, irmão. E o Senhor sempre, ele, antes de falar com a igreja, ele exorta primeiro. Né? Então, quando ele fez isso, aí o Senhor disse, vai logo. Mas os discípulos pensavam que ele tinha o quê? Ido comprar alguma coisa, porque ele era um homem que andava com a bolsa do dinheiro, era o tesoureiro da igreja. Aleluia, Deus. Então, quando nós tomamos a ceia indignamente, acontece esse tipo de coisas. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, um exemplo básico de nós ter um entendimento da ceia é Judas. Voltando aqui, de novo, aleluia, Deus. Voltando aqui para 1 Coríntios. Diz assim, pois aquele que come o pão e bebe o cálice indignamente, aí essa parte aqui, será réu. O significado réu, irmão, é uma pessoa culpada. Ou uma pessoa que fez um assassinato, uma pessoa que caluniou alguém, ou uma pessoa que está pronto a ser levado ao júri popular. Ou seja, e ser condenado, né? Então, quando nós tomamos a ceia indignamente, nós somos culpados. Ou seja, lá no tribunal, dado o martelzinho e disse, fulano é culpado do crime que ele fez. Então, quando nós tomamos a ceia indignamente, é como se você fez um crime. Você é réu. Réu, no original hebraico, uma pessoa culpada de um crime, uma pessoa culpada de um crime, de uma sentença e de comparecer perante o tribunal de jurisdição, ou seja, de justiça, né? Quando uma pessoa faz um crime, que vai, aí tem o juiz, tem o advogado e por aí vai. Assim é a pessoa quando toma o significado aqui, réu. No original ele tem essas qualificações, entendeu? Então, quando nós vamos tomar a Santa Ceia, nós temos que... mas tem aqui também um porém, irmão, muito maravilhoso, que nós devemos fazer, e você não pode ficar sem tomar a Santa Ceia. E muitas vezes nós temos vergonha. Às vezes tem pastor que ele diz assim, quem quiser vir à frente, uma oração na Santa Ceia, mas muitas vezes a gente tem vergonha de, eu é o primeiro a correr para estar na frente. Aleluia, Deus. Então, quando você entende aquilo e vem, né, e o pastor ora, ou seja, lá quem for uma pessoa que tem uma vida de santidade, automaticamente aquilo, porque você reconheceu que estava indigno de tomar a Santa Ceia. Mas quando nós não vamos, o pastor ou alguém que está na frente da direção da Santa Ceia faz o convite e a gente não vem, ou nós sabemos como é que nós estamos, ou então nós temos vergonha, né? Então, uma coisa muito interessante, irmão, uma coisa muito interessante que o Senhor Jesus me ensinou, que quando você vir à frente ou pede oração a alguém, pode ser qualquer um de vocês, se tiver com a vida no altar do Senhor, se você orou com alguém, naquela mesma hora, aquele pecado, ele é caído por terra. Pode ser ele quem for. O sangue de Jesus, ele nos cobre de todo o pecado. Só que tem um porém, irmão. Tem pessoas que a gente ora, mas ele ainda fica com aquela culpa. Será que foi perdoado aquilo que eu fiz? Porque a nossa alma é almática. E o inimigo, ele lança os dados inflamados e entra na mente. E aí o Senhor, muitas vezes, ele nos perdoa, mas a nossa mente fica nos acusando. Então, a mente, ela recebe algo do inimigo. Só que quando nós não repreendemos, então aquele pensamento agora passa a ser seu. Ele é do inimigo, agora vem, você não repreendeu, agora ele passa a ser seu. Então, quando ele chega, você tem o que? Que repreender logo, mandar ele longe de você. Porque agora você é filho, comprado e remido com o sangue de Jesus. Então, essa noite que nós íamos participar da Santa Ceia, nós viemos comer e beber, aleluia, Deus, alegremente, não com aquela culpa, será, não será? Não, nós temos que ter certeza que você é filho de Deus e que o Senhor,
certo dia, no meu quarto, tinha acontecido um momento meio ruim. Entrou um homem vestido de branco. Assim como a gente vai vestir, vai ser batizado nas águas, a gente não veste aquela bata, era semelhante daquele jeito. E ele aparentava 1,65 m, 1,70 m, mais ou menos de altura. E ele disse: olha, todo mundo pode te abandonar, mas eu estou aqui. Então ele foi me explicar a respeito do seu amor. Ele foi explicar a respeito daquilo que eu tinha dele. E ele disse: tu não me ama, tu me serve com medo. Então tem muitas pessoas que servem o Senhor com medo, não pelo amor grandioso que Ele tem conosco. E a partir daquele momento a minha vida foi se transformando. Foi aí que começou a vir a libertação. Foi aí que eu não pecava mais com medo. Eu não pecava porque eu amava e amo o Senhor Jesus. E a verdade não peca com medo. É por isso que quando você falha, o inimigo sabe da sua consciência e vem pesar a sua consciência. Será que o Senhor me perdoa? Mas quando nós entendemos o amor de Cristo nas nossas vidas, que alguém ora, o pastor, seja lá quem for, que você for pedir uma oração, naquele mesmo momento, o Senhor perdoa. Tiago diz que a pessoa que está enferma chama os presbíteros da igreja e os presbíteros ungem a mão com óleo e orem. E se alguém tiver cometido pecado, é perdoado multidões de pecado. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, quando nós queremos participar da Santa Ceia, mesmo porque às vezes o mês é longo e às vezes, querendo ou não, a gente dá uma falhada. Mas tem aquela pessoa que ele é tão que ele qualquer coisa já quer se reconciliar. No quarto dele ele se reconcilia com o Senhor. Onde ele vai estar se reconciliando? Todo santo dia ele está fazendo o quê? Uma nova aliança com o Senhor, porque ele ama ao Senhor. Porque ele não serve o Senhor mais com ele, mas com o temor do Senhor. Aquele amor ao Senhor deu na cruz do Calvário. Então qualquer coisa ele, nas suas orações, no seu quarto, seja onde for, ele está, Senhor, me perdoa, porque as minhas falhas, as minhas iniquidades. Então tudo isso o Senhor faz nas nossas vidas. Então nós temos o que? Que ter a consciência de quando nós for cear. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, para que nós venhamos cear indignamente. Agora vamos continuar o 28. Examente-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Amém. Vamos ficar aqui um pouquinho. Aleluia, Deus. Aí agora ele dá aqui uma orientação e ele agora diz: examine o homem a si mesmo. Então cada um de nós faz o quê? Se examina, faz uma alta análise, né? Então quando nós faz a alta análise de nós mesmos, então nós vamos com tudo e sabemos que o sangue de Jesus, ele é fiel para fazer. Lembra de um homem chamado Pedro? É tanto que a gente fez um estudo, a irmã pregou até lá na Montesa. Então ela queria trazer essa constatação de Pedro e Judas. Só que quando nós vamos ver Pedro, irmão, ele falhou com o Senhor Jesus. Só que você vai ver que Pedro ele não planejou a negar Jesus. Diferente de Judas, que você vai ver lá em Mateus, que ele foi até o sacerdote e fez uma proposta sobre as moedas, como ele ia entregar, ele caçava a boa ocasião para entregar Jesus. Diferente de Pedro, ele não tinha intenção. E quando o Senhor avisou ele, ele disse: Senhor, se for possível, eu vou morrer contigo. Só que você tem aquela convicção, mas no momento difícil, às vezes você pode falar com o Senhor. É tanto que quando ele reconheceu que ele tinha falhado, quando o galo canta as 3 vezes, então bate aquele arrependimento. E quando ele está no mar da Galileia, o Senhor vai ter com ele. Então o Senhor, ele diz: Pedro, tu me ama? Para trazer ele de volta para pertinho dele, porque ele reconheceu. Ou seja, tem o pecado que nós planejamos, mas tem aquele que é acidentalmente. Foi o caso de Pedro. Então, quando examina o homem a si mesmo, aí então ele come e bebe do cálice do Senhor. Porque você examina a si mesmo. E quem é que sobe no nosso coração? Só o Espírito Santo. O Espírito Santo que sobe o meu e o seu coração. Eu sempre costumo dizer aqui à igreja, irmão, não adianta eu estar vestido de paletó aqui, pulando, cantando, louvando, se a minha vida dentro do meu quarto, dentro da minha casa, é totalmente diferente daquilo que eu falo. Nós precisamos não ser visto aqui, nós precisamos ser vistos no nosso quarto, no secreto, no escondido. É mais difícil, é você ser crente, é no seu quarto, é no banheiro, é dentro da sua casa, é onde eu acho mais difícil ser crente. Porque ali ninguém está vendo, mas tem alguém que está ali vendo. Esse é o Senhor Jesus. Ele
aleluia, Deus, nós fazemos o que participamos da ceia do Senhor. O 30, como é que está o 30 aí? É o 29. É o 29, é porque já vai cair. Perdão, Você comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. aleluia, Deus. O que eu falei anteriormente de Judas. Então você examina a si mesmo. E se você está indignamente, né, e toma, aleluia, Deus, aí aqui a Bíblia mesmo ela vai dar uma orientação a nós. Nós já tomamos o que? Para juízo. E o que é juízo, irmão? Uma sentença. Juízo é uma sentença, um exemplo, um crime que acontece, tem aquela sentença. Aí um é 100 anos, o outro é 20 anos, depende do grau do crime. Só que aqui o juízo, no original aqui, juízo mesmo, é para todo sempre. Ou seja, uma pessoa que fez um crime e ele é sentenciado pena de morte ou prisão perpétua, para sempre, para a vida inteira. Então o juízo aqui, original, é para todo sempre. Então quando nós bebemos sem discernir o certo e o errado, se nós bebemos sem discernir o verdadeiro sentido da Santa Ceia, então nós bebemos para quê? Para juízo. Aleluia, Deus. Para si mesmo. Ou seja, você se condena você mesmo. Você mesmo está se condenando a si mesmo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? E por que eu disse isso aqui, irmão? Porque às vezes eu já vi igreja que tem pessoas que ele participa da ceia, então junto, né? Esse rapaz que ele era junto, ele participava da Santa Ceia, e o menino dele era como esse menino aqui. Aí o menino chegava chorando, ele pegava, toma o menino, dava o vinho e o pão dava o menino, né? Aleluia, Deus. E aí o pastor ficava só olhando, não falava nada. Ele, além de estar indignamente tomando, ainda dava para o menino. Toma o menino, chorava e pegava, dava para o menino. Aleluia, Deus. E o Senhor é muito maravilhoso, muito maravilhoso. E aí o Senhor começou a me mostrar tudo isso. E quando você começa a levar as coisas de Deus, sinceramente, as igrejas não botam para fora. Aqui na nossa região, irmão, está carente, por isso que eu estou buscando um avivamento verdadeiro e transformado. E a Bíblia nos diz que nós temos que examinar o homem a si mesmo. E quando nós se examina, então quando nós se examina, nós começamos a analisar nós mesmos e começamos a entender que nós precisamos ser cuidados pela palavra do Senhor. As irmãs que estão aqui comigo, as irmãs, elas sabem, nenhuma irmã junto aqui, elas nem louvam, nenhuma que tem, porque foi o Senhor que orientou. Eu pregava, eu estava no outro canto, e quando o Senhor, ele mandou que eu saísse, que ele ia fazer isso aqui, a escola missionária Caminho do Reino, que eu não queria. Então ele mandou trazer uma palavra que está lá em Atos capítulo 15, versículo 20, dizer as pessoas que poderiam participar e as que não poderiam participar. E aí ele disse que as pessoas que estavam em fornicação, relação fora do casamento, essas coisas, e comer sacrificado os líderes, essas coisas. Então o Senhor mandou falar isso, e eu disse, Senhor, eu vou falar, e a igreja me botou para fora por causa que eu falei essas coisas. Aleluia, Deus. Hoje é uma igreja cheia, bastante cheia, mas ela me botou para fora. Aí o Senhor falou comigo, disse, agora você vai fundar a escola missionária Caminho do Reino. E como é que eu vou fazer isso? Os pastores dizem que eu tenho demônio, outro diz que eu sou falido, outro diz que eu sou analfabeto. Como é que eu vou fazer isso, Senhor? E aí ele foi indo, foi mostrando as visões, ele começou a se manifestar, e hoje é a escola missionária Caminho do Reino. Então, uma coisa, que aqui a menina sabe, né? Só que é solteiro, aqui é casada, e que o Senhor direciona para fazer algo para o Senhor. Então, quando a pessoa é solteira, aí sim o Senhor mostra, e então ele faz parte da equipe do louvor, faz parte, seja lá o que o Senhor tem para ele, né? Então as irmãs aqui sabem. É tanto que as irmãs, algumas que não são casadas, irmã, concordo contigo plenamente, é tanto que elas nem ligam se louvar aqui em cima, se não, né? Elas querem que transformar a sua vida. Porque isso é tudo do Senhor. Trazer uma palavra para transformar. O verdadeiro evangelho é esse, que nos transforma. Aleluia, Deus. Então uma pessoa, irmão,
patrimônio para a sua condenação eterna. E quem é que vai pagar isso? Não só a pessoa, mas quem está também aqui em cima, instruindo. E nós vemos, irmão, nada contra, mas antes eu conheci muita igreja, andei já em muito canto, eu vejo muitas igrejas que estão precisando. Tem igreja que ele não faz a Santa Ceia, porque a maioria das pessoas não estão indignas de tomar a Santa Ceia. Né? Então, para tomar a Santa Ceia indignamente, aí eles preferem que não dá. E nesse caso que eu vi as pessoas tomando a Santa Ceia e passando mal, porque estavam indignamente, o Senhor ainda foi fiel para levar aquela pessoa no hospital, para que ele reconhecer e ainda pedir perdão e fazer algo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, né? Então quem bebe indignamente, ele bebe para a sua condenação eterna. Agora é o 30. Quem pode ler o 30 para mim? Vamos já finalizar para esse. Por causa disso, há entre nós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Olha aí, irmão. Vamos ficar aqui um pouquinho. Por causa disso o quê? Por causa que tem pessoas bebendo indignamente. Aí então o quê? Doentes e... Aleluia, Deus. Vamos ver aqui, nessa versão amplificada aqui. Louvado seja o santo nome do Senhor. O 30 diz assim: é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Aleluia, Deus. Aqui tem 2 pontos, 3. Primeiro, doentes. Então, se nós tomamos a ceia indignamente, nós se tornamos o quê? Doente. Um homem e uma mulher raquítica espiritualmente. E o segundo, doente. O segundo, doente e fracos. Então, quando nós tomamos espiritualmente, nós se tornamos o quê? Uma pessoa fraca espiritualmente. Já não temos mais aquela força de prosseguir, porque nós participamos o quê? Da ceia do Senhor indignamente. E muitas vezes, irmão, muitas vezes a igreja ela não tem um conhecimento verdadeiro disso aqui. Muitas vezes nós temos medo de confrontar algo do irmão com medo. O irmão vai sair se eu falar a respeito disso. É melhor a igreja estar cheia do que eu confrontar. Então é melhor você o que chamar o irmão, né, e mostrar dentro da palavra como deve ser, do que você perder a sua alma e perder a alma do irmão. Né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, é por isso que mesmo que seja você, quando o Senhor chamar, você não cumprir o que tem na vida de vocês, o Senhor chamar, mesmo que seja só você, o seu esposo, a sua esposa, um filho, mas faça a obra do Senhor, porque Ele é fiel para fazer. E o Senhor, Ele quer o que, irmão? Que nós façamos o que? Discípulo. Não é igreja cheia, não é multidão, mas é discípulo. Porque o discípulo vai fazer o que o seu Senhor faz. E para isso nós precisamos o quê? Trazer essa palavra genuína. Quando Jesus, ele disse lá em Lucas capítulo 4, que ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres e tirar do cativeiro aqueles que estão presos. Então o Evangelho, ele faz isso na nossa vida. Ele nos tira dos cativeiros espiritual. Ele tira de nós do cativeiro espiritual. Irmão, mas está muito ruim, está difícil. Aleluia, Deus. Mas é só confiar no Senhor, que Ele é fiel para fazer. E o último, as pessoas, alguns já o que? Morreram. Aleluia, Deus. Então, tem esses 3 fatores. Que quando você toma indignamente, primeiro você fica doente, segundo você fica fraco, e outros que já morreram. Aleluia. Se você só está morto espiritualmente, ainda tem uma solução. Mas se você está morto, já desceu a sepultura, então você morreu com essa condenação. Então é isso que Paulo estava orientando a igreja de Corinto, para que ela não viesse o quê? Andar por caminhos errôneos e perder o quê? A sua salvação. Então nós temos o quê, irmão? Que ter convicção da nossa salvação, como eu disse domingo. Que o nosso espírito tem que testificar com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Aleluia, Deus. E o filho é o que? Herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Então, nós temos que ter essa convicção, irmão, que nós estamos retos perante o Senhor e Ele é fiel para fazer. Agora nós vamos o quê? 31. Quem pode dar o 31 para mim?
com o mundo. Amém? Aleluia, Deus. Então, se nós... Rapaz, eu não vou me condenar não, mas é o Senhor que vai nos condenar. É o Senhor que está lá no tribunal no último dia. Aleluia, Deus. Então ele está como advogado, mas no último dia ele está o quê? Como juiz, né? Então, se nós se julgássemos a nós mesmos, não, eu estou sentenciado. Eu posso fazer o que eu quero, mas ele diz só, ele faz isso para que nós não venhamos ser julgados como o mundo. Nós temos o que ter? Chegar lá e o Senhor abrir o livro da vida e o seu nome está lá escrito. Aí ele diz, seja bendito de meu Pai, para quê? O gozo eterno. Só que outras vai dizer, afastai de mim, que eu não te conheço, né? Então, se nós somos filhos, somos o quê? Bem-vindos. Quem lembra daquele homem chamado filho pródigo, né? Ele era filho, e quando ele voltou, o pai estava com o quê? Com um boi cevado, uma roupa nova, sandália e anel. Anel significa aliança, né? Significa uma nova aliança que o Senhor estava fazendo com ele. Aleluia, Deus. Então o filho, mesmo que ele esteja junto com os porcos, mas quando ele resolve voltar, aí o Senhor está com o boi cevado. Diferente do servo, né? E o filho é tão amado do pai que ele disse, embora que ele me receba só como servo, mas quando você é filho, o Senhor não te quer como servo, ele quer o quê? Como filho. Então, Jesus ele veio para trazer a paternidade, irmão. Você vê no Evangelho de João, Jesus só falando meu pai, meu pai, meu pai, porque ele quis restaurar a paternidade. Então, quando o Senhor, ele nos julga, aí sim, o negócio, porque ele sonda o meu e o teu coração. Aí não tem como dar errado, porque ele é que está. Agora, se eu for sondar o meu coração e o seu coração, aí vai dar errado, porque eu não conheço os seus pensamentos, os seus, a não ser se o Senhor der o dom de revelação, o dom de discernimento de espírito, e o meu espírito conectar o seu espírito, então saber o que está acontecendo, né? Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Então vamos agora, é o 32, né? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. Aleluia, Deus. Portanto, meus irmãos, quando vocês o 20, estava no 33, né? É o 32, né? É o 32 que ela leu. Mas somos julgados e castigados, o 32 e 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para cear, para ser o Senhor, esperem um pelo outro. Amém? Aleluia, Deus. Aí aqui, ele estava dando outra orientação, para que os irmãos não bebessem, se embriagassem e deixassem os outros lá, né? Então nós temos o que esperar um pelos outros. Primeiro ele dá toda essa instrução. Depois ele, agora diz, agora vocês podem cear. Agora vocês podem fazer, porque agora veio a instrução e agora vocês podem fazer. Mas primeiro esperem um pelo outro. Um como o primeiro e deixe o outro conforme nós esperem um pelo outro. Vamos finalizar aqui no 34, nós finalizamos. Aleluia, Deus. Pode ler, quem achou aí? Se alguém ter fome, tome em casa, a fim que não vos reunides para juízo. Quando as demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Aleluia, Deus. Então, a Santa Ceia é o que? É para a memória do Senhor. Não é para trazer condenação para você. Não é para você tomar indignamente, mas é para você reconhecer que Jesus agora fez uma nova aliança no seu sangue. E para você o que? Ter uma memória da morte do Senhor Jesus. Né? Então, examine o homem a si mesmo e coma e beba da ceia do Senhor. Né? Então, que o Senhor essa noite venha nos abençoar, venha nos fortalecer, irmão. Aleluia, Deus. E venha nos dar força para que nós não venhamos tomar a ceia indignamente. Que nós não venhamos, e muito pelo contrário, que nós venhamos, quando nós for orar, que venha sair do natural para o sobrenatural. Para quê? Para que ele venha se transformar o quê? No sangue do Senhor correndo nas nossas veias. Porque agora, irmão, quando você aceita Jesus como Salvador, é como se o Senhor faz uma fusão. Ele me mostrou no mundo espiritual. É como se ele tira seu sangue. Como pessoas que pegam a bolsa de sangue, recebem, né, quando ele está doente. Então o Senhor mostrou na visão o sangue dele como uma bolsa descendo e entrava dentro do verdadeiro cristão. Ele tirava o sangue do velho homem e colocava o seu sangue. Eu perguntava ao anjo que estava comigo o que ele estava fazendo. Ele disse, ele está trocando
seu sangue. E como é que entra também por isso? Entra quando você começa a se libertar e entra por intermédio da Santa Ceia. É por isso que a Santa Ceia é um memorial a respeito disso. Então, quando você começa a buscar, o Senhor começa a te levar nas dimensões espirituais. Os portais espirituais começam a se abrir e você começa a entrar. E os anjos começam a mostrar a você. Aleluia. E como é que o Senhor mostra isso? Ele mostra por dimensão de visões, sonhos e revelação. É tanto que eu vou fazer um estudo a respeito da dimensão de sonhos, irmão. Há três dimensões: da alma, do corpo e do espírito. Então eu sempre ensino aqui a igreja, irmão, não jogue fora os seus sonhos. Porque é tanto que muitos irmãos vêm saber alguma coisa sobre o sonho. Porque o Senhor fala na alma, na carne e no espírito. Então não lance fora os seus sonhos. Entendeu? Porque o Senhor, Ele quer falar tudo isso. O que Ele quer fazer na nossa vida por intermédio de sonhos. E há o ministério de sonhos. Lembra do homem chamado José? E lembra do homem chamado Daniel? Eles tinham o ministério dos sonhos. Ou seja, eles interpretavam os sonhos. Talvez você pode ser um que tem um ministério de interpretar os sonhos. E isso, você é levado na dimensão sobrenatural. E quando você é levado nisso, você vai explicar coisas dentro da Bíblia que outra pessoa não explica. Você vai ter revelação da Bíblia que outras pessoas não vão ter. Porque o Senhor, Ele fala intimamente contigo. Ele diz para Moisés: se tem profeta, eu falo face a face, né? Perdão, ele disse: se tem profeta, eu falo em sonhos e visões. Mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face. Então também você é um desses que o Senhor fala face a face com você. Ele se revela e descortina o sobrenatural que está para acontecer na minha vida, na sua vida e nas coisas que estão por vir. Aleluia, Deus. Então assim você, Senhor, que nós ouvimos é cear indignamente, né? Aleluia, Deus. E antes de nós cear também, eu quero fazer a oração, Senhor. O que quiser pode só botar a mão quiser a oração só no peito, a gente ora. Aleluia, Deus. Mas que cada um dos irmãos venha se examinar a si mesmo. É aqui onde eu finalizo a palavra e cada um dos irmãos venha o que? Se examinar a si mesmo para comer e beber do sangue do Cordeiro. Louvado seja o santo nome do Senhor, porque Ele é fiel para fazer coisas grandiosas nas nossas vidas, né? Então, olhe para o autor e consumador de todos os séculos, irmão, porque Ele é fiel para fazer. Cada um aqui, irmão, tem um chamado do Senhor. Cada um de nós temos um chamado grandioso do Senhor. Aleluia, Deus. Então, quando eu achava que para mim não tinha jeito, o Senhor foi lá e mostrou que tinha jeito. Quando nós achamos que não tem mais solução para o nosso problema, Ele vai lá e faz. Quando nós achamos, irmão, ou então pessoas, que foi o meu caso, como eu já falei, que começam a se levantar, o Senhor vem e diz. E eu entrava no meu quarto e ia chorar: Senhor, as pessoas falam isso de mim, e o que é que você diz? E Ele vinha e falava. Então, irmão, quando você tiver alguma dúvida, entra no seu quarto. Ele diz: entra no seu quarto, fecha a porta e olha o secreto para o seu pai, porque Ele sabe o que é melhor para você. E Ele diz: bater, dá-se cruzar. Então, você bata em oração. E uma coisa que eu sempre digo, irmão, que nós temos que pedir o batismo no Espírito Santo, o batismo no fogo. O batismo no fogo, irmão, não é só para nós falar em língua. Eu tenho um livro, o desenvolvimento de falar em língua, mas falar em língua não vai lhe dar salvação. O mover no Espírito, ele não vai lhe dar salvação. Mas o batismo no Espírito, ele vai te purificar, ele vai te qualificar, ele vai te fazer mais semelhança de Cristo e ele vai te dar o caráter de Cristo. Porque Ele purifica a alma do homem. Ele vem com a purificação na nossa alma, no nosso espírito. Então o teu espírito começa a testificar com o Espírito Santo que tu é filho de Deus. Aleluia, Deus. Então essa é a palavra que o Senhor vem abençoar cada um dos irmãos. Talvez as irmãs queriam outra palavra, né? Mas aí o Senhor ele sempre nos direciona. Às vezes eu boto o texto todinho, passo noite e dia escrevendo, a chegar aqui, o Senhor muda tudo. Muda tudo. Aleluia, Deus. Que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos. E as irmãs que seu, né? Aqui, quem passa a ser a irmã Aline. Aleluia, Deus. Que mesmo com o irmão Adriano, quando tinha mais rede, passava, porque ele era cego, né? Tinha que passar a perna. Agora quem passa é a irmã Aline, né? Então, essa noite, quem quiser participar da Santa Ceia, né? Que examine a si mesmo e coma e beba do sangue do Senhor, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Entendeu? Vamos louvar aquele louvor lá, né? Aleluia, Deus. E que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos, né? E antes de ele
começar aqui a louvar. Eu vou orar pela igreja. Aqueles que quiserem oração, só posso botar a mão no peito. Aleluia, Deus. E você mesmo pode falar com o Pai em secreto, porque Ele conhece você, conhece seu íntimo. Aleluia, Deus. E Ele é fiel para fazer. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E toda honra, toda glória. Mais uma vez, muito obrigado pela visita das irmãs, né? Que o Senhor abençoe, seja bem-vindo, né? Cada uma das irmãs, quando quiser vir. Aleluia, Deus. Então, a gente deixa o Senhor trabalhar nas nossas vidas, né? E eu estou orando que o Senhor levante mulheres valorosas.